Vamos lá, então. Bom, hoje eu vou falar com vocês do capítulo 6, que é um tema que eu acho muitíssimo importante para entender o mundo de hoje, que é o imperialismo. Muitíssimo importante mesmo. Por quê? Estudando o imperialismo, a gente entende por que a Europa de hoje é a Europa de hoje. E vou focar especificamente no caso da Ásia. Então vamos lá, caminhando um pouquinho. A gente fala de imperialismo, quando a gente fala de imperialismo, a gente fala de uma época que vai aproximadamente de 1870 a 1914. É um período, o mesmo período da segunda Revolução Industrial. Tá junto. Por quê? O que motivou o imperialismo foi uma busca por matérias-primas e mercados consumidores. O que isso quer dizer? Quer dizer que os países que desenvolveram essa prática de imperialismo fizeram isso porque estavam procurando maneiras de se enriquecer. Bom, quando a gente fala de imperialismo, isso vai ser jogado para 2 continentes. Os alvos serão África e Ásia. Serão os focos da situação. A América estava sendo lá com a proteção dos Estados Unidos, né? Que foi a região do imperialismo americano. A Europa, então, vai se voltar para a África e a Ásia. E, de forma geral, você vai ter o quê? Vai ter um apoio estatal. Ou, se preferir, governamental para a economia. O que isso quer dizer? Vamos lá. As empresas e tudo mais, europeias, as indústrias, estavam querendo novas regiões para explorar, para que pudessem ter matérias-primas novas e também mais pessoas que comprassem os produtos. Beleza. Focaram na África e na Ásia, que eram regiões já conhecidas há muito tempo, mas que eles não tinham conseguido entrar muito. E para fazer essa entrada nesses continentes, nesses países, que, enfim, os reinos que existiam, os governos de cada país ajudaram. Às vezes, por trás dos panos, às vezes com uma guerra declarada. Sabe? Em geral, então, você teve desenvolvimento de governo com economia. E aí você teve realmente, depois disso, empresas inglesas entrando aqui, empresas francesas entrando lá, e por aí foi. Tudo bem? Aqui, beleza, né? Sim. Sim, bonito. Pera, explica de novo essa parte aí da economia. Essa última aqui? Isso. Tá. É você pensar, por exemplo, como é que vai acontecer? Como é que empresas inglesas conseguiram dominar a Índia? A Índia liberou, tipo assim, vem pra cá? Não. O governo inglês, a coroa inglesa, fez uma série de manobras políticas, militares, para conseguir entrar na Índia. Outro exemplo, a gente vai ver daqui a pouco também, a China. Como é que empresas inglesas conseguiram entrar na China? Por uma série de manobras que o governo fez, o governo inglês fez, para conseguir entrar. Tanto manobras políticas, quanto militares, quanto sociais também, né, de saúde pública, enfim,
uma história um pouco feia. Mas, de qualquer forma, então, você tem uma junção entre política e economia, sabe? Isso é interessante comentar porque é uma época em que a Inglaterra, em que a Europa defendia muito a separação. Havia um discurso de separação de política e economia. Mas, para esse imperialismo aqui, houve junção. Foi. Beleza. Mas tem um fator que é importantíssimo a gente parar para analisar. Posso pagar aqui? Pode. Ali rapidinho. Deixa. Apoio do governo para a economia. Perdão. Alguém tirou print? Aham, pode apagar. Não. Poxa! Eu torcendo para saber e falar, não, tirei. Nossa. Rezando aqui. Os países europeus, para fazerem esse imperialismo, eles usaram um discurso que até hoje eles têm. Tá? E esse discurso tem uma base muito nefasta. Muito nefasta mesmo. Qual foi o discurso? O discurso de missão civilizadora. O que isso quer dizer? Eles falavam que estavam indo para regiões da África e da Ásia pelo bem delas, para que elas se desenvolvessem. Estavam levando civilização. E, assim, até hoje existe esse discurso muito forte, muito, muito forte mesmo. É fácil de encontrar um francês, um inglês, um espanhol, um português que seja, falando, mas nós ajudamos essas regiões, mas nós fomos bonzinhos, fomos do bem, nós as desenvolvemos, fizemos o bem. Isso é muito forte lá até hoje. E qual é a base desse discurso? A base de... Oi? Quem fez esse discurso? Europeus. Europa. Europeus? Tá bom. Tá? Europa em geral. Qual é a base desse discurso? A base está num fenômeno chamado darwinismo social. Que vai ter um filho muito sério. Darwinismo social foi uma corrente filosófica, ideológica, que seja, que pegou a teoria da evolução de Darwin, né, que fala sobre a evolução das espécies e tudo mais, etc, etc, e aplicou na sociedade. E fala o seguinte: há sociedades mais evoluídas, mais avançadas que outras. Há grupos humanos mais evoluídos, mais avançados que outros. Então, a missão civilizadora seria para ajudar essa evolução, para ajudar essa marcha. Se ficasse só aqui, estaria ruim, mas não seria tão pior quanto foi. Porque o filho feio... Professor, Oi? essa missão civilizadora foram os europeus que estavam tentando fazer com o pessoal da Ásia, né? Os europeus diziam que estavam fazendo com o pessoal da Ásia. Entendi. Entendeu? E da África também, Ásia e África. Mas esse darwinismo social, então, que dizia que há sociedades, há povos melhores que outros, mais avançados, mais evoluídos, gerou um filho feio. Quer dizer, um filho pior. Gerou uma coisa chamada racismo científico. Eu tava achando que era um filho de pessoa. Não, amor, calma. Gerou um resultado muito feio. Gerou um resultado muito feio. O que é racismo científico? O nome já fala. Nesse período aqui,
até o final da Segunda Guerra Mundial, um pouquinho depois, o racismo, essa ideia de que, não falando racismo não só de denegrir alguém, não. Estou falando no sentido de você considerar que há pessoas inferiores a você, ele era base de pensamento científico. A mentalidade racista que dividia a raça humana toda em níveis, e daí você vai ter os mais evoluídos e os menos evoluídos, era predominante na Europa e nos Estados Unidos e nos demais países. Predominante completamente. Diversas e diversas e diversas políticas públicas, econômicas, sociais, educacionais, e etc., em diversos lugares, vão ser pautados por uma ideia de que há desigualdade natural entre os grupos humanos. E nisso, claro, os mais evoluídos são os brancos europeus, os menos evoluídos ou são negros, ou são indígenas, alguém decide aí depois. Tá? Isso aqui foi muito sério, eu gosto muito de chamar atenção para isso aqui, porque esse mesmo racismo científico que deu a base para diversas e diversas e diversas práticas imperialistas, dos europeus dizerem que tudo bem usar violência contra a sua população porque eles são inferiores, também está na base do Holocausto. É o mesmo segundo, é o mesmo padrão. O científico vai embasar atrocidades ao redor do mundo. No imperialismo, na Segunda Guerra, no Brasil. Tá? Então, foi um filho feio que veio do darwinismo social e que está colado no imperialismo. Está colado no imperialismo. Tudo bem? Eu fui bem rápido aqui. Alguém teve uma pergunta? Eu tenho. Qual foi o objetivo, então, desse discurso, Missão Civilizadora? O objetivo. Botar uma roupa bonitinha. Como? Colocar uma máscara bonitinha na situação. Por quê? Mas... Qual era o intuito do imperialismo? O intuito do imperialismo era enriquecimento. Isso é uma coisa que a gente pode pensar. Hoje, países como França, Alemanha, Inglaterra, etc., são países ricos, beleza. Mas se tornaram o que hoje é a Inglaterra, o que hoje é a França, o que hoje é a Alemanha, enriquecendo com o imperialismo. Eles usaram outras partes do mundo para se enriquecer. Notoriamente. Mas, para mascarar, para colocar uma roupa bonitinha, eles falavam que não. Estamos indo com uma missão civilizadora para esses povos que são inferiores. Nós irmos até eles é a única chance desses pobres coitados inferiores de terem algum avanço na vida. Entendeu? Cara, racismo científico, o nome eu acho muito claro já. É o racismo baseado na ciência. É o pensamento científico dividindo a raça humana entre mais e menos evoluídos. É isso. É ponto final. Tá ótimo. Tá? De acordo Daí com a eu vou discorrer bastante. Oi? o racismo feito pelos cientistas, assim, tipo, de acordo com a cor, ele é preto, então ele é inferior à pessoa branca. Seria isso? Sim. Por exemplo. O pessoal do direito sempre estuda esse cara, eu nunca lembro o nome dele. Mas teve um jurista italiano desse período que ele escreveu um livro sobre como você reconhecer um criminoso pela sua aparência. Ou seja, isso é racismo científico. É você olhar para a pessoa e analisar o tamanho da orelha, da testa, do olho, da boca, a altura, a cor da pele e falar, ele é criminoso. Pela aparência. Isso, esse cara fez sucesso estrondoso. Essa prática de se reconhecer um criminoso pela aparência física
Foi bem aceita? Demais. Tá entendendo? O nível de Até seriedade. hoje rola um negocinho desse, mais ou menos. Até hoje rola. Exatamente. Até hoje rola. Exatamente rola. Sabe? Isso aqui só termina, gente, quando termina a Segunda Guerra Mundial. Porque o Holocausto, ou os Holocaustos, contra judeus, contra ciganos, na Segunda Guerra Mundial, tiveram embasados nisso aqui. Na ideia de que há grupos humanos que são inferiores e que não merecem viver entre a gente. Aqui também. Tá tudo aqui. Tudo bem? Sim. Tá tranquilo. Sim. Beleza. Aí tá. Isso tudo, então, embasou o imperialismo. Lembrando, o intuito era enriquecimento. Botaram uma roupinha bonita de que estamos agindo pelo bem desses povos e até hoje, como eu falei, até hoje eles têm esse discurso. Tentar conversar na internet com um europeu dizendo que a colonização foi ruim, que eles acabaram com outros lugares, é difícil, porque eles acham que realmente bem. Então é uma coisa bem delicada. Pera, o que eles acham que até hoje fizeram certo? Sim. Como assim? Não estou brincando. Portugal é um país muito sério que até hoje eles têm a ideologia do bom colonizador. Portugal é muito sério nisso. A Inglaterra, até hoje, porque isso aqui foi o auge da Inglaterra, tá? Eu vou mostrar uns exemplos aqui, e a Inglaterra está lá agindo. Até hoje, muitos ingleses falando, mas a gente fez o bem para a África, para a Ásia. Vou mostrar uns exemplos aqui, fica melhor para a gente entender. Melhor a gente entender como é que aconteceu. Falando da Ásia, especificamente, vou falar muito de Inglaterra. Eu vou abordar 3 exemplos. Índia, China e Japão. Bem? Tô travando, gente? Tá, não. Tá, beleza. Esses exemplos que você vai dar, exemplo de quê? De regiões que receberam essa missão civilizadora do imperialismo. Ah, beleza. Ah, que bonito, né? Vou começar pela Índia. Vamos lá. A Índia no século XVIII, bem antes mesmo, após uma guerra, bem na metade do século XVIII, a Índia inteira se tornou um protetorado. Da Companhia Que século é esse, professor? Oi? Esse século aí que você colocou. 18. 18? Das Índias Orientais. Inglaterra. O que isso quer dizer? Na metade do século XVIII, a Índia, que era uma civilização muito antiga, ela foi invadida pela Inglaterra. E após uma guerra, a Índia como um todo virou uma posse de uma empresa britânica. Estão entendendo? Uma empresa da Inglaterra, a Companhia das Índias Orientais, a East India Company, teve a posse da Índia. E quando eu falo de Índia aqui, é um território maior do que hoje. Porque se dividiu com o tempo. Aqui é um território que hoje é também Paquistão, Índia é Paquistão, é Bangladesh, é Butão, é uma parte de Mianmar e também é a ilha do Sri Lanka. Então, 6 países, ou 5,5. O que hoje são 5 países e meio, 6 países, do século XVIII até o XIX um pouquinho, era uma posse dessa companhia.
Bem? Tô acompanhando, beleza. E essa companhia, claro, estava tentando se enriquecer. O intuito dela era ganhar dinheiro. O que essa companhia fez muito na Índia? Ela confiscou terras para si. Ela confiscou muitas terras para ela se enriquecer. E também... Pô, Thiago, daí que veio toda aquela história lá daquela guerra lá do ópio, os caramba. Vou chegar lá. Vou chegar lá. Confiscou terras e também impôs taxas e impostos para os indianos, que acabavam sendo obrigados a trabalhar para ela. E continua assim, não. Tem pior. Acho que o pior, assim, um dos piores, né? Foi a destruição da produção têxtil indiana. O que essa companhia conseguiu fazer? A Índia, há séculos e séculos e muitos séculos, era um lugar que produzia tapetes, roupas, tecidos de ótima qualidade. Qualidade internacionalmente reconhecida. Essa companhia conseguiu destruir essa produção de panos e tecidos indianos. Conseguiu como? Com impostos, com confiscos de terras, com proibições mesmo de produção. E para que fez isso? Para obrigar a Índia a começar a importar os mesmos produtos, só que feitos pela Inglaterra. Então, quando ela destruiu a produção têxtil indiana, ela obrigou os indianos a importar o que a Inglaterra produzia, que era de qualidade muito inferior. Estão me entendendo? Legal que até hoje, por conta dos portugueses, a gente sabe que os indianos eram bravos nos tapetes. Sim, exatamente, exatamente. Até hoje disso. Até hoje, pois é. Isso afetou o país de uma forma assim, colossal, sabe? O que enfraqueceu muito a Índia até hoje. Isso deu uma enfraquecida na Índia muito forte. E, assim, essa situação de protetorado durou uns 100 anos. Durou uns 100 anos. Ah, porque a Índia virou dependente? Não. Não virou dependente. Na década de 40 ou 50, foi 50. Pois é. Gente, posso pagar aqui? Pode. Espera um pouquinho. Tá. Vou pagar pelo menos a parte de cima. Ah, tá, beleza. Parte de cima. Entre os anos 57 e 59, os indianos fizeram um movimento para tentar expulsar essa companhia. Porque essa companhia já estava... A Índia já era um protetorado dessa companhia já há 100 anos, com níveis de pobreza crescendo exorbitantemente, sabe? Só desgraça acontecendo mesmo. Aqui aconteceu um movimento chamado Guerra dos Cipaios. Ela começou a partir de soldados indianos que estavam sendo contratados pela Companhia das Índias Orientais. Eles eram empregados dessa companhia. Mas eles se revoltaram, dizem que por questões religiosas mesmo, e começaram um movimento de revolta que se espalhou muito rápido. Muito rápido mesmo. E acabou ganhando um teor de pedir a independência.
Então, no início, foi um movimento que começa com esses soldados só para realmente enfrentarem a companhia, se espalha pela população de uma forma... Se quiser. Oi? Ah, valeu. Pode pagar Se parte. espalha pela população, ganhando um teor de queremos independência, queremos Inglaterra fora daqui. Né? Deu certo? Não. Não deu certo. Não deu certo. O que aconteceu com essa guerra dos cipayos? O que aconteceu com esses revoltosos e tudo mais? Foram mortos, claro, obviamente, nem se pergunta sobre isso. Morreu todo mundo. E a partir daqui, a Índia deixa de ser um protetorado da companhia. A própria coroa britânica passa a administrar essa sua colônia. O próprio Estado inglês vai passar a diretamente administrar a Índia. De forma que toda a administração indiana do país ou foi substituída por ingleses, ou eles colocaram pessoas e grupos que eram favoráveis à Inglaterra. Então não adiantou muita coisa, né? Infelizmente não. Eles tentaram se revoltar e não deu certo. E qual foi o resultado disso? Como é que está a Índia hoje? A Índia foi empobrecida bastante empobrecida. Começou a ter diferenças, assim, questões sociais de desigualdade muito forte. E isso teve uma escalonada muito alta de destruição do meio ambiente também. Sabe? Então, assim... O que é escalonada? Progressivo. Ok. Foi escalando. Tá? A gente só se torna independente depois da Segunda Guerra Mundial. Mais quase 100 anos aqui. Tudo bem? Então a Índia era dependente. Sim, isso aqui, a Índia virou uma colônia britânica. Aí só aconteceu esse movimento Guerra dos Cipayos para poder ter a independência, mas não deu certo. Aí acabou que a coroa britânica começou a administrar a Índia. Exatamente, mais diretamente. Antes quem administrava? Uma empresa. Agora é a coroa. Tudo bem? Tá tranquilo. Tranquilo? Ô, Thiago, uma pergunta. Fala. A Índia só foi mais um dos territórios que o imperialismo não tinha problema nenhum, só falou, pô, vou pegar pra mim. Só foi isso, não foi? Tipo, tem território que eles ganharam tipo, em briga com outros, tipo, Sim, conflito. sim, Mas tem território que eles só falaram, vou colonizar, vou pegar. A Índia foi um desses, não foi? A Índia foi um desses. Pois é. Isso que você está descrevendo foi pior ainda na África. Na África foi pior. A África do Sul é toda bagulho. Foi horrível. A situação na África foi, tipo, devastadora, sabe? Pois bem. Sobre a Índia, alguma pergunta? Não. Não, tranquilo. Agora vamos para a China aqui. A China... Meu Deus. A China, a Inglaterra foi... Eu não posso xingar. Estou gravando. Não posso, mas na China, a Inglaterra foi bem sacana. Vamos lá. A China, gente, ela era um império há 2000 anos. Vou botar assim, mais ou menos. Foi em que século, professor, da China? Agora é século XIX. Vamos lá. Século XIX. Ok. A China era um império já há uns 2000 anos. Pouco mais ou menos, com alguns períodos de estabilidade. A China era poderosa. Na Ásia, ela era muito poderosa. E qual era a posição da China em relação aos europeus? Para a China, os europeus eram inferiores. Bom, os europeus, já há alguns séculos, estavam tentando comercializar com a China. E a China, ó, desdém dos europeus. Tá? Desdém. Considerava os europeus inferiores, considerava os produtos europeus inferiores. Não tinha interesse com os europeus. Realmente não tinha interesse. E também não liberava os europeus
entrassem na China para comercializar, para se jogar por lá. Não deixar. Para a China, para o governo chinês, os europeus eram ralézíssimo. Aí a gente começa a brincadeira. Da Inglaterra, principalmente, tentando entrar na China. Como a Inglaterra conseguiu desestabilizar a China? Usando uma coisa que conhecemos muito bem do noticiário, de todo dia, usando uma coisa chamada tráfico de drogas. Pera, os europeus conseguiram entrar na China usando drogas? Aham. Que aleatório. Uma droga, uma substância chamada ópio, ela era usada na China para fins medicinais. Mas o ópio causa muita dependência. Tá? O ópio é uma substância que causa dependência muito forte. E o ópio, por um acaso, ele era produzido na Índia, que estava sob o controle da Inglaterra. O que a Inglaterra fez? Ela começou a ilegalmente traficar ópio para a China. Quer dizer, com que remessas de ópio entrassem cada vez mais na China. O que causou uma grande crise de saúde pública na China. Porque cada vez mais pessoas estavam se tornando dependentes do ópio na China. Gerou uma crise de saúde pública mesmo. O governo chinês, claro, não achou nada bonitinho. Não curtiu. E tentou, várias vezes, enviar mensagens para a rainha, para o governo britânico, para falar, né? Qual é? Está causando problemas no meu país. Inglaterra, nem aí. Cagou. A China, já cansada, em um episódio, o que o governo chinês faz? Ele apreende um carregamento de ópio e queima, destrói o carregamento. Porque era uma droga que estava pegando problema na China. Quando a China faz isso, o que a Inglaterra faz? Ora, bolas. Oh my God. Você está atacando meus interesses. Começamos, então, uma guerra. Ô, Thiago, uma pergunta. A China... Guerra ópio. Peraí. Fala. Vai lá, pode falar. Tá falando? A China era poderosa, certo? Sim. Por que, então, assim que a Inglaterra começou a sacanear e os chineses sabiam que era a Inglaterra e tentaram falar com eles, em vez de puxar para o argumento, eles já não foram para a mão? Já não partiram para a porrada? Por que Tem uma tentaram questão argumentar? tecnológica mesmo envolvida, que, assim, se fosse a gente comparar tecnologia chinesa e europeia no século XVI, a chinesa vence disparadamente. Mas a China teve uma estagnação tecnológica, naval principalmente, após a construção de um canal interno. Isso permitiu com que o poderio militar e naval europeu, com o tempo, se sobrepusesse. Entendeu? Nesse período aqui, a Inglaterra está um país que está investindo muito em poder bélico, poder naval. Então, ela acabou conseguindo estabilizar a China com isso. Eu tinha pensado nisso, mas eu acabei A pensando guerra do que ópio, equilibrar em questão de pessoa, de ela quantidade. começa em 39, que é quando a China pega esse carregamento de ópio e queima, e vai até 42. E quem vence? Inglaterra. Quando a Inglaterra vence a China e obriga a China a assinar um tratado chamado Tratado de Nanquim, um tratado de rendição, o que esse tratado exigia, além da rendição chinesa? Exigia a abertura da China para os europeus. A China
teve que designar 5 portos para os europeus poderem começar a chegar lá. E a partir daqui, esse tratado de rendição, essa abertura da China para a Europa foi cada vez mais. Sabe? Até porque os europeus continuaram piorando a situação. Peraí, esse tratado que a... Tratado de rendição. Então, era para o pessoal europeu entrar na Índia? É Na um Índia, não, na China? tratado da China. É um tratado de rendição para dar fim à guerra. Mas uma das cláusulas desse tratado era a exigência de abertura da China para o exterior. Entendi. Entendeu? Resumindo aqui... Licença, Thiago. Fala. Quando a Inglaterra começou a traficar esse ópio, foi propositalmente para no futuro eles obrigarem a fazer esse tratado? Não sei se pensavam já num tratado, mas que eles queriam quebrar a China, queriam quebrar a China. Ah, tá. Olha. Você vê como a droga tá na história. Ô, Thiago, Fala. por que a Inglaterra estava tão boazinha e fez o tratado para toda a Europa e não para ela? O principal foi a Inglaterra. Mas ela tinha algumas alianças com a França, por exemplo. Então, algumas nações também foram beneficiadas. Mas o principal foi a Inglaterra. Uma coisa esse tratado aqui, tá? Com esse tratado aqui, a Inglaterra ganhou presente a ilha de Hong Kong. E Hong Kong foi uma posse britânica até 97, o ano que meu irmão nasceu. Só em 1997 a Inglaterra decidiu, lembrou, meu Deus do céu, toma Hong Kong de volta, que pegaram da China aqui. É por isso que hoje Hong Kong tem uma relação com a China um pouco distante, sabe? Porque Hong Kong, como voltou para a China muito tempo depois, a questão política lá é meio diferente, é uma coisa meio especial. Porque até 97, Hong Kong era parte da Inglaterra ainda. Então, isso durou bastante. Tiago, Fala. você pode explicar o que foi acordado nesse Tratado de Nanquim de novo, por favor? Foi um tratado de rendição para fim da Guerra do Ópio. Foi tratado, a China se rendeu. Mas com esse tratado, a Inglaterra ainda exigiu concessões. A Inglaterra pegou para si a ilha de Hong Kong, e só devolveu em 97, e também ela exigiu que a China se abrisse para o exterior, se abrisse para os europeus. A partir daqui, nós temos um processo gradativo de mais merda acontecendo, que fez a China ir se abrindo cada vez mais. Entendi. Entendeu? Beleza. Entendi. Por exemplo, aqui já quebrou o país, né? Vai acontecer uma coisa pior. Uns anos depois, em 60, o que a Inglaterra alegou? A partir daqui, começaram a entrar missionários religiosos cristãos, né, na China. O que a Inglaterra alegou? Que havia sido morto um missionário francês. Os chineses mataram um missionário francês. Que absurdo. Tá? Por isso, o que eles fizeram? A Inglaterra se aliou à França, falou, tadinha da França. E mandou soldados, junto com a França, para cercarem a capital. Usaram essa desculpa do missionário francês, que aparentemente foi morto, a gente não sabe se foi morto mesmo, não, para a Inglaterra, junto da França, ocuparem a capital Pequim. E obrigaram o imperador
a assinar um tratado. Outro tratado, né? Tratado de Tianjin. Nesse tratado, se aqui a China já tinha se aberto, aqui foi mais ainda. A partir desse tratado aqui, a China teve que abrir mais portos para os europeus e, além disso, começar a abrir embaixadas em todo o seu território. O que, na prática, resultou em quê? Essas embaixadas acabaram, em cada território inaugurado, se tornaram núcleos de poder dos países europeus. Então, na prática, se aqui já estava começando a poder entrar europeu, aqui os europeus de diferentes países tiveram suas zonas de influência dentro da China. Aqui vai ser da França, aqui vai ser da Inglaterra, aqui pode ser não sei o quê. Bacana, né? Bacana. Tá dando uma raiva da Inglaterra. Obrigado, essa é a intenção. Foi ela que criou os Estados Unidos, a raiva compartilhada. Tá dando essa é a intenção. Eu acho que eu gosto da Inglaterra, viu? Eu gosto de ir lá. Mas a intenção é da raiva mesmo. Cara, mas tudo eles obrigavam. A China tentou lutar contra. A China teve alguns movimentos que tentou lutar contra. Posso pagar aqui, gente? Pode. Tanto a China quanto a Índia, né? Teve movimento, só que nenhuma deu certo. Pois é. É de Eu China. acho mais fácil a gente terminar o ensino médio e criar um país novo pra morar, porque assim Ô, não vai dar. Thiago, Oi. se fosse você naquela época, o que você ia fazer se você fosse Inglaterra? Se eu fosse Inglaterra, não sei como assim que eu ia fazer se fosse Inglaterra. Tipo, que a gente meio que tá criticando dela fazer isso, né? De obrigar. Aí se fosse você, o que você ia fazer? Se eu fosse Inglaterra ou se fosse inglês? Não, você fosse quem tá organizando aquilo ali. Tipo, quem tá Se você for revolução da Inglaterra, a Inglaterra tá certa. Ela se deu bem, ela fez certo. Do ponto de egoísta, assim, patriota. A gente tem que pensar o seguinte: se eu fosse britânico nessa época, se eu tivesse poder de mando e fosse inglês, eu com certeza estaria achando que eu estava fazendo certo. Exatamente. Porque eu estaria realmente acreditando para mim mesmo que eu estava levando a civilização para os inferiores. Então não dá para eu falar que não, eu sou bonzinho, eu sou um santo, eu não faria diferente. Com certeza eu faria a mesma coisa. Isso não existe. Antigamente no imperialismo todo mundo é o seu país que importa e o resto... Exatamente. É assim que é. Vamos lá, algumas coisas que a China tentou fazer para resistir e também não deu certo. Tá? Primeiro, um movimento chamado Revolução Taiping. Que foi de quando mesmo? Tá aqui na anotação? Tá. 51, 54. Até 64. Isso aqui foi um grande movimento 51, popular da China. Um movimento popular mesmo. Que misturou ideias religiosas. Ideias religiosas. Qual a ideia religiosa da China? Muito cristãs já, muitas ideias cristãs de salvação, com algumas ideias chinesas religiosas mesmo, no taoísmo. E também com ideias sociais, de bem-estar da população, de ajuda aos mais pobres, e por aí vai. Esse movimento foi fortemente popular, muito popular mesmo. Então, ele se disseminou muito grandemente na população. Perdeu. Né? Não deu certo. E, ao todo, teve um saldo de mortos, durante o movimento todo, de pessoas comuns, de aproximadamente 20 milhões de pessoas.
aproximadamente 20 milhões se envolveram com esse movimento e foram mortos pela Inglaterra. 20 milhões foram mortos? Sim. Bom, É bastante gente, né? Bastante gente. O segundo movimento foi chamada Guerra dos Boxers. Durou pouquinho. Mas o que foi ela? O nome já dá uma noção. Falando de punho. Essa guerra, esse movimento, foi levada a cabo, ela foi feita por lutadores marciais chineses, principalmente. Deixa eu apagar aqui. Que estavam se reunindo, principalmente numa sociedade chamada Sociedade dos Punhos Unidos. Essas pessoas, esses lutadores de artes marciais, nessa Sociedade dos Punhos Unidos, o que eles faziam? Faziam muitas emboscadas contra pessoas importantes que fossem europeus, emboscavam e os matavam. Só que em pouco tempo, esse movimento também acabou se tornando muito disseminado na população. As pessoas começaram a ajudar muito. Chegando ao ponto de que, em um momento, os boxers e seus apoiadores conseguiram quase que ocupar várias embaixadas. E qual foi o resultado? Todos mortos. Todos foram combatidos, todos morreram. E daqui, a Inglaterra, mais uma vez, baixou mais imposições de abertura econômica da China. Então, a Inglaterra aqui aproveitou de novo para punir a China, para pedir mais abertura, mais concessões econômicas que favorecessem a Inglaterra. Tudo bem até aqui? Aham. Alguma pergunta? sem pergunta. Tem pergunta? Só Sem tristeza, né? indignação. Eu tenho uma pergunta. Hum. Mas a China não era um império? Sim. E o que a imperadora ou o imperador estava fazendo? Perdendo nas guerras. Ah, tá. Que isso que você falou parece que foi o povo que fez essas revoluções. Sim, As mas guerras. sim, essas revoluções sim. Mas, por exemplo, quem tinha que assinar, quem respondia à Inglaterra era o imperador. Entendi. O primeiro que o imperador perdeu foi a Guerra do Ópio. Uhum. Né? E todos os tratados e tudo mais eram mandados contra o imperador. Né? Contra o imperador. Uhum. Então tá bom. Tá bom? Essa última guerra, foi aproximadamente quantos mortos, sabe? Eu não sei. Não conheço uma estimativa, não. Posso olhar para você. Deixa eu procurar aqui até. Vamos ver. Guerra dos Boxers. É que você falou do outro, eu fiquei curiosa. Vou botar até em inglês. Boxers War. Ok. Boxing Rebellion. Ok. Que bonitinho. Deixa eu ver, tem uma estimativa aqui. Ah, tá. 32 mil cristãos chineses e 200 missionários mortos pelos boxers. Eita. 100 mil mortos. 32 mil o quê? Os boxers mataram 32.200 pessoas nessa de tentar enfrentar os europeus.
mas no total, 100 mil mortos por causa desse conflito, que durou 1 ano, 10 meses e 5 dias. Como é considerado? Então tu não botou errado ali, não, o Thiago? O É quê? de 889 a 890? Ah, desculpa. 99, verdade. É. Você falou pouco tempo, eu falei, porra, 11 anos não é É, pouco não, nem percebi, nem percebi. É 99 a 900, é verdade. Tá certo. Obrigado por comentar. Ok? Posso pro terceiro caso? Pode. Posso pagar, então? Sim. Pode. No terceiro caso, caso do Japão. E o Japão, ele foi diferente dos outros dois. Ele foi diferente do que aconteceu com China e o que aconteceu com Índia. Por quê? O Japão, ele bem no início do século XVI, se não me engano, foi em 1603, eu acho, ele adotou uma política totalmente isolacionista. Isso quer dizer, o Japão cagou para o restante do mundo, falou, isolacionismo. Vou viver sozinho por mim mesmo. Só tinha um porto japonês, o porto de Nagasaki, em que poderia ter algum comércio com o exterior. De resto, o Japão não queria nem saber. O Japão adotou uma política isolacionista. E o Japão Que continua século, vivendo. professor? Quê? Que século que se passa no Japão? 16, tá? 16. Ah, isso foi antes dos outros? Eu estou dando um panorama geral do Japão. Tá bom. E o Japão continua vivendo. Continua vivendo. O Japão tinha uma estrutura de funcionamento que se assemelhava à Europa medieval. Porque você tinha um imperador. Na verdade, o Japão, até hoje, você tem um imperador. Mas o imperador não realmente governava de fato. Quem comandava o país era o shogun. O shogun, que era o general, não pode ter como general, que comandava o país. O país era dividido, na verdade, em vários senhores de terra, daimyos. Cada um governava uma região, tinha seu castelo, tinha diversos serviçais. Mas não tinha só um Shogun, certo? Tinha um exército diferente. Só um shogun, só um shogun. Só um Shogun. Só um shogun, isso. Ainda mais nesse período aqui. E você tinha também os tais dos samurais, que eram a nobreza guerreira. Tá bom. E assim ficou o Japão. Assim ficou o Japão. Tá? O Shogun, na verdade, esse período aqui é do Shogunato Tokugawa. Período Tokugawa. E assim ficou. O período Tokugawa veio desse... Ele criou esse isolacionismo japonês, começou no século XVI e ficou até os Estados Unidos falarem. Acabou. Quando é que o isolacionismo japonês termina? Quando, uma bela noite do ano de 1853, um almirante americano, um almirante estadunidense, eu não esqueci o nome agora, ele simplesmente... Vou ter que ser aqui. Ah, tá ok. Ele simplesmente pegou seus 4 navios, levou até o litoral da capital, na época Edo, e falou o seguinte: ou vocês nos recebem, ou vamos bombardear a cidade.
Vocês decidem. Ou vocês nos recebem, vamos atacar a cidade. Ou seja, os Estados Unidos quebrou o isolacionismo do Japão à força. Não teve alternativa. E a partir dessa data aqui, começa a brincadeira com o Japão. Começa a escolher com o Japão. Ô, professor, Fala. o Japão não tinha nenhuma medida de proteção, não, caso isso acontecesse? Nenhum plano? Nenhuma barreira? Não, até porque não tinha tecnologia para tal. Ah, tá. 4 navios vão na beira da cidade e, com tecnologia do século XIX, ameaçam bombardear a capital, Edo, atual Tóquio. O Japão não tinha muito o que fazer. Que merda, hein? Pois é. Mas o Japão tomou um rumo muito interessante, muitíssimo interessante mesmo. Posso pagar isso aqui? Pode. O rumo que o Japão tomou foi, assim, interessantíssimo mesmo. Por quê? Quem fez isso com o Japão, novamente, foram os Estados Unidos. Tá? O intuito dos Estados Unidos era, pelo menos, comercializar, fazer comércio. Mas, desde esse episódio da capital, e que os Estados Unidos falou, abre essa porcaria, até 67, essa abertura do Japão, a força sem opção, causou uma grande crise. Ô, Thiago, te interrompendo rapidinho. Qual foi o shogunato que você escreveu ali embaixo? Escreveu? Tokugawa. Ok? Certo. Pode tirar. Tá. Esse período aqui é chamado, na história do Japão, de Bakumatsu. O Bakumatsu é um período da história do Japão de altíssima instabilidade. Por quê? Porque essa abertura acabou causando... Começou a ter entrada de europeus, de produtos europeus, mas também fez com que a população japonesa, em geral, se revoltasse. Então, foi um período de intensas revoltas e guerras civis. Da população se revoltando contra os daimyos, contra os samurais, dos samurais fazendo não sei o quê. Foi um período de altíssima instabilidade. Oi, Gabriel, fala. Tem como você explicar aqui esse Bakamatsu que eu fui no banheiro agora? Bakumatsu, esse período aqui. Esse período. Entendi. É um período, o nome do período. Tá? E é isso, um período de alta instabilidade. Essa abertura causou uma fissura interna no Japão, vou botar assim dizer. Deteriorou o Japão por dentro. Isso só termina em 1868. Quando o imperador... Nem era o nome dele mesmo? Nem te fugiu o nome dele. Ai, que ódio. Mitsuhito, isso. Quando o imperador Mitsuhito, ele dá um golpe. E esse golpe foi chamado de Revolução Meiji. Qual Você imperador? pode escrever o nome do imperador? Mutsu. Imperador Mitsuhito. Ele dá um golpe de Estado. Ele se torna o chamado Imperador Meiji. E ele expulsa o último Shogun Tokugawa. Tá. Beleza. E aí? Mas esse cara já é imperador.
já era imperador. Beleza. E aí? Só tipo, meu povo tá reclamando, vou dispensar esse cara. O que esse imperador Meiji fez? Ele organizou a casa de forma estupenda. Ele não só abriu totalmente o Japão para o Ocidente, para os Estados Unidos, para a Europa, mas ele também reorganizou todo o país. Como? Ele reorganizou a política. Deixa eu botar aqui em cima. Isso aqui é muito importante, essa data aqui. Revolução Meiji. Ele reorganizou a política. Ele aboliu a servidão. Ele reorganizou também. Reorganizou o exército nos moldes totalmente ocidentais, como realmente europeu. Investiu fortemente, pesadamente, maciçamente em educação pública, indústrias de comunicação, indústrias de transporte, e demais indústrias, etc. de indústria. Etc. Esse cara conseguiu reorganizar o país, né? Colocar uma ordem, e ele fez o Japão crescer muito rápido. Muito, muito rápido. Se abrindo para o Ocidente e usando o Ocidente como molde, ele enriqueceu o Japão. A partir dessas indústrias aqui, por exemplo, você vai começar a ter, igual você tem nos Estados Unidos, muito forte, também na Europa e tudo mais, famílias ricas que comandam com complexos de industriais. No Japão, vão ser chamados zaibatsus. Famílias de indústrias. Famílias industriais. Ou seja, esses zaibatsus, as famílias industriais, são o resultado desse crescimento econômico do Japão. Ao mesmo tempo, o Japão, além de crescer, assim, foi bonito o que ele fez, foi bonito, foi bacana. Ao mesmo tempo, o imperador Meiji, ele incentivou muito pela parte da educação, o que começou a se chamar de cultura japonesa, os valores japoneses, da disciplina japonesa, etc, etc, etc. Qual foi o resultado disso tudo? O resultado disso tudo é que isso aqui, né, foi em 68. Bacana. No início do século XX, o Japão é imperialista. No século XX, no finalzinho do XIX, na verdade, início do XX, o Japão começa cada vez mais, ele agora, a conquistar, se expandir e realmente conquistar outros territórios.
até começar a Segunda Guerra Mundial, que já está lá lutando com a Inglaterra, com meu Deus, Alemanha e Itália, o Japão se expandiu bastante. Ele vai tomar partes da Rússia, vai tomar territórios da Rússia, ele vai tomar territórios da China, ele vai ocupar a Coreia. Então, esse crescimento do Japão permitiu que, em mais ou menos 40 ou 50 anos, o Japão, que começa, né, aquela coisa dos Estados Unidos obrigando ele a abrir, ele se torna lado a lado nos Estados Unidos. Lado a lado no sentido de poder militar, poder econômico, poder bélico. Ele se torna também uma nação imperialista. Eu acho que é a única, realmente acho que é a única, não, é a única, que desse processo ele é afetado pelo imperialismo e ele se torna imperialista. É o único caso. Ele usou para crescer e também explorar os outros. Alguma pergunta? Eu tenho. Então, os Estados Unidos, ele não ganhou o Japão? Ou ganhou? Não. Olha, Ele ajudou o Japão a crescer. O Japão é bravo. Arrasou. Cara, os Estados Unidos ele vai se beneficiar do Japão, na verdade, após a Segunda Guerra Mundial. O Japão vai ser destruído e os Estados Unidos vai literalmente ocupar o Japão para ajudar a se reconstruir. Mas é aí que os Estados Unidos realmente acaba ocupando o Japão e se beneficiando dele para crescer. E foi aí que foi vindo gente lá da Ásia para cá, depois das guerras, para arrumar trabalho, certo? Que um monte de coreanos e japoneses. Ah, sim. Das guerras, isso já das guerras mundiais. Tem nada a ver com isso daí, certo? Aí já é mais bem depois. Tá? Por aqui, realmente, você está vendo um Japão que, assim, eu fico admirado com o que esse cara fez. Assim, caraca, ele conseguiu realmente fazer crescer o país. Mas logo depois ele também virou imperialista, começou a sacanear o restante. Eu falei assim, pô, Thiago, só te avisando para você não começar um assunto e ter que cortar no meio, são 25. Ah, é verdade. Não, você tem razão. Gente, alguma pergunta? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Não, tá Ô, tranquilo. professor, o que tá escrito ali? É indústria de quê? Famílias industriais. Ah, tá. Indústria de comunicação. Ah, tá. Obrigada. Um detalhe, né? O Japão, com isso aqui, ele passa também a fazer parte da segunda revolução industrial. Aquela aula que nós tivemos, o Japão tá junto. E o Japão tem uma malha ferroviária muito grande por causa daqui. O Japão investiu pesado em transporte. Usar trem no Japão é banal. Todo mundo usa. E viaja o país todo de trem. Thiago, tu vai fazer chamada? Vou rapidinho. Que a Isabelle postou, mandou ali no chat. Não, eu Tinha que sair.